Efésios, no capítulo 3, verso 14 ao verso 21, seguindo essa série de sermões com o tema As Insondáveis Riquezas de Cristo, diz assim a palavra do Senhor, verso 14: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigado e alicerçado em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados, né? Acho que a minha vista está ruim, viu? Retomamos aqui, meus irmãos. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que exerce todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. As insondáveis riquezas de Cristo, a oração e confiança do crente. Paulo, meus irmãos, como nós já temos visto, ele já tinha falado anteriormente sobre a oração, e agora ele retoma esse tema sobre a oração. A prática da oração é um dos mais extraordinários, eu diria, meios de graça que o homem pode dispor. A oração é a via de comunhão com Deus. A primeira via é a leitura da palavra. Por esta, Deus fala conosco. Ou seja, pela palavra Deus fala conosco, pela oração nós falamos com Deus. E o teólogo John Stott, ele fez a seguinte afirmação a esse respeito, quando comentando a esse texto. John Stott diz o seguinte: uma das melhores maneiras de descobrirmos as principais ansiedades e ambições do crente é analisar o conteúdo de suas orações e a intensidade com que a faz. Pergunto para você, qual foi a última vez que você orou? Mas não é aquela oração que nós fazemos, sabe? Aquela passagem rápida, aquela vaga lembrança. Mas é aquela oração onde nós debruçamos, caímos diante do Senhor. E somos corajosos o bastante para dizer ao Senhor coisas que nós não diria para a pessoa mais íntima da nossa relação, que tem a ver com nossos pecados. Aquele momento onde você corajosamente, confiado na graça, você diz: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Eu não consigo chegar além se o Senhor não for comigo. Meus irmãos, a semelhança do próprio mestre, pode-se dizer que o ministério de Paulo fora dirigido por conhecimento e oração. Portanto, ao exemplo do próprio Cristo, vida de oração e conhecimento andam de mãos dadas. E o apóstolo Paulo deixa isso evidente na sua carta aos Efésios. Ao mesmo tempo que Paulo tira tempo para a oração, Paulo tira tempo para as Escrituras Sagradas. Paulo é essa pessoa que tem um comprometimento
com a oração e com a palavra de Deus. Este é o seu segundo momento de oração. Nós vamos ver o primeiro momento lá no seu capítulo 1, no verso 15. Ele diz não cessar de fazer menção dos Efésios em suas orações. E aqui ele volta a interceder pela igreja. Paulo olha para a igreja e vê que essa igreja precisa ser fortalecida no Senhor. Então, retomando o pensamento do capítulo 1, do verso 1, ele então começa o verso 14 com o uso da expressão, por esta causa. Ele dá uma intensidade na sua palavra, porque ele já tinha falado vários temas anteriores. Agora ele retoma, dizendo que por esta causa ele se coloca de joelho. Mas por quê? Por que causa Paulo, meus irmãos, está se colocando de joelho diante de Deus? É sobre esta causa, as insondáveis riquezas que iremos compartilhar com vocês. É sobre estas causas a qual Paulo diz ser extremamente significativo para a vida cristã, como nós já temos ouvido a respeito. Para isso, então, Paulo, ele faz uso de 3 expressões dentro desta pequena seção. E a primeira delas é de que Paulo, quando se coloca de joelho diante do Senhor, ele tem em mente de que a igreja seja fortalecida no poder de Deus. O que é uma igreja fortalecida no poder de Deus? É uma igreja, meus irmãos, que ela é uma igreja militante. É uma igreja que luta pela fé. É uma igreja que está mesmo estando inserido num contexto de luta, de adversidade. Esta igreja entende que tem um valor acima de toda a sua realidade, que é a eternidade. Nós temos a igreja triunfante, e Paulo vai falar disso. Aqueles que já partiram, já estão com Cristo. E nós temos a igreja militante, ou seja, somos nós, que ainda estamos aqui. Então, em primeiro lugar, Paulo clama para que, segundo a riqueza da sua glória, a igreja seja fortalecida com poder. E a oração de Paulo, então, começa por esta expressão, por esta causa, para lembrar seus ouvintes o que já fora dito nos capítulos anteriores. Note, no capítulo 1, verso 4 e 5, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, ele nos predestinou para ele. Paulo está tocando em valores que a igreja deveriam considerar, mais do que a sua própria vida. No capítulo 2, verso 1, é dito que ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. É por esta causa que Paulo está se colocando de joelho, para que a igreja olhe para frente e consiga ver a glória de Deus. No verso 11 do capítulo 2, é dito que ele nos uniu em Cristo em uma única família, não mais podendo haver separação. Lembre-se, gentios, judeus. Lembre-se, havia uma barreira, e Paulo está dizendo desse jeito, é por esta causa. Porque quem fez isso é superior, é o Senhor, o Salvador. E é por isso que Paulo relembra usando por esta causa. No verso 3 do capítulo 3, do verso 1 a 13, do qual foi pregado anteriormente, Paulo então diz que o grande mistério fora revelado tanto a judeu quanto a gentil. Deus quis que a sua revelação chegasse ao menos improvável possível de aceitação. Esse é o grande mistério, meus irmãos, que eu e você nos encontramos, nos deparamos com a fé, nos deparamos com o conhecimento das Escrituras Sagradas. Hoje eu conversava com alguém que falava que tem alguém que está tentando convencer a ele de que a figura de Cristo não é tão significativa quanto a gente pensa que é.
E esse irmão disse para mim, conversando comigo hoje, ele disse desse jeito: mas sabe, pastor, sabe qual foi a minha resposta? É que quanto mais ele instiga eu a ir para as Escrituras, mais eu estou convencido de que Cristo está no centro de tudo. Quem faz isso, meus irmãos, é a questão intelectual, é a nossa capacitação de compreensão das Escrituras, não porque senão Paulo não teria dito: por esta causa me coloco de joelho, que esta glória possa invadir o vosso coração, que vocês possam entender esse grande mistério. Então, movido pelo que já lhe fora revelado, Paulo então coloca-se de joelho e intercede ao Pai, ao Deus Pai, pela igreja, a qual ele chama de família. Veja bem, Paulo usa um termo aqui muito significativo para alguém que estava falando sobre a separação que havia entre o povo, e alguém que está reafirmando de que Deus uniu pessoas, culturas diferentes, pensamentos diferentes, em uma só fé no Senhor Jesus Cristo. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer, meus irmãos, com que nós aqui seja fortalecido em uma unidade tão plena, que é podermos nos unirmos aqui e congregarmos para louvor do nome dEle. Mesmo sendo nós de culturas diferentes. Se eu perguntar para cada um aqui quais são os seus gostos, talvez seja uma discrepância muito grande dos meus gostos. E eu lembro aqui de coisas muito peculiares. Vocês já devem ter percebido isso. Entre eu e o próprio reverendo Zedequias, outro dia já faz um tempo, estava próximo aqui comendo aquela comida forte, sabe? Comida nordestina. Quem aqui já foi aí numa mercearia chamado Família dos Valdo, lá dos Carvalho, né? Comida forte. E no momento, brincando, liguei para o reverendo Zedequias, falei: reverendo Zedequias, vem aqui comer uma buchada dele, misericórdia. Aí eu pergunto para vocês, o que nos une, meus irmãos, o que nos fortalece em um só pensamento, em um só buscar a Deus, senão o Espírito Santo de Deus? Paulo está dizendo: me coloco de joelho, clama ao Senhor, que fortaleça a sua igreja, para que a sua igreja não fique se perdendo em meio a qualquer coisinha, mas que a sua igreja abrace a fé, que a sua igreja entenda esse fortalecimento que vem do Senhor. Receba isso, porque isso vem do Senhor. Paulo parece lembrar de que a paternidade de Deus tem como propósito chamar e preservar os da família da fé, ou seja, seus filhos, os servos adotados em Cristo Jesus. Por toda a família, verso 15, Paulo quer deixar claro de que o fundamento da igreja se dá por uma relação que o Pai estabeleceu com a sua igreja por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Paulo quer deixar isso claro, de que se a igreja ela está fortalecida, é porque é o Senhor que está agindo no meio desta igreja. E Ele deseja que esta igreja entenda esse grande mistério e que essa igreja busque, se fortaleça no Senhor. E aqui Ele traz pessoas de cultura diferente, pensamentos diferentes. Que coisa maravilhosa é saber de que o que nos une, o que nos torna uma igreja, meus irmãos, forte, não é a habilidade que nós temos uns para com os outros, mas é o fortalecimento do Espírito Santo. É Deus nos fortalecendo. É Deus que nos une em Cristo Jesus. Por mais que tenhamos os nossos dotes, sejamos extremamente simpáticos, e tem pessoas que é de uma simpatia enorme, invejável, mas isso não é a certeza de uma igreja que está fortalecida, senão por meio do Espírito Santo. Paulo entende que a unidade da igreja, o fortalecimento da igreja, é resultado da ação, da glória de Deus no meio desta igreja.
atuando poderosamente no meio desta igreja. Portanto, diferente de qualquer outro ambiente social, na igreja não há lugar para preconceitos, para diferenças gritantes que a sociedade experimenta. Aqui nós somos um no Senhor. Não há lugar para rejeição. Veja bem, todos os traumas que nós carregamos ao longo da nossa história têm por fim dentro da igreja. Na igreja, todos esses traumas, eles são curados, porque você é fortalecido em Cristo Jesus a viver uma comunhão plena com o seu irmão e com o Senhor. E quantos de nós não chegamos na igreja cheios de traumas? Pessoas, meus irmãos, que às vezes você conversa e você percebe que foram marcados pelo desprezo, pelo abandono, pela rejeição, às vezes dentro da própria família. Mas quando chega na família da fé, e eu costumo dizer de que a família da fé é o vínculo mais forte de que os vínculos sanguíneos. Como assim, pastor? Eu amo a minha mãe, sim, eu não duvido disso. Mas veja bem, os nossos vínculos como família da fé é para a eternidade. Nós vamos nos ver lá. O fortalecimento que Paulo está pedindo para a igreja, se colocando de joelho, clamando ao Senhor, que fortaleça a sua igreja, ele está olhando para a eternidade. E nós precisamos compreender isso. Quem tem dificuldade de viver na igreja está com problema sério, porque é aqui que evidencia a eternidade. E nós precisamos compreender isso. Então, reverendo Hernandes comentando sobre essa grandeza, porque agora Paulo, ele pede que, segundo a riqueza da sua glória, a igreja seja fortalecida. A riqueza, o que seria a riqueza da sua glória, para que esta igreja seja fortalecida. Reverendo Hernandes comentando, ele faz o seguinte, ele diz o seguinte: esse mesmo verso afirma de que, quando Paulo usa essa expressão, ele está sendo ousado bastante para pedir que Deus reúna todos os seus atributos, comunicáveis e incomunicáveis, para o fortalecimento do seu povo. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que a oração de Paulo é uma oração extremamente ousada, segura no Senhor, depois de tudo aquilo que ele viu Deus fazer no meio do seu povo, unir grego, unir gentil, unir o povo, meus irmãos, da aliança, unir toda essa cultura, colocar como família. Agora, Paulo, ele vai mais além. As riquezas da sua glória. O que seria as riquezas da sua glória, senão um clamor de que Deus una todos os atributos comunicáveis e incomunicáveis para o fortalecimento da sua igreja. O que isso quer dizer? Que Deus tem fortalecido a sua igreja e tem usado todos os meios a Ele pertencente para que eu e você continuemos firmes na presença do Senhor. É Ele que faz tudo isso. É por isso que às vezes é admirável por alguns, quando o homem mais terrível do seu convívio entra a porta dentro, se rende ao Senhor e diz: eu quero ficar aqui, eu quero servir aqui. Quem nunca ouviu testemunhos assim? Paulo está dizendo: Senhor, una por misericórdia, fortaleça a sua igreja com todas as riquezas da sua glória, todos os seus atributos comunicáveis e incomunicáveis. Fortaleça a sua igreja. Note, ele não pede mudanças pessoais, tendo em vista que o mesmo estava preso em Roma. Ele não está preocupado com as coisas materiais, mas sim as espirituais. Ele quer ver uma igreja forte, uma igreja triunfante,
uma igreja que luta pela fé, uma igreja que entende o mistério da cruz. Por isso a ênfase é: como pode, com poder, mediante o seu Espírito, fortaleça o homem interior. Paulo quer que este homem interior, ele possa ser fortalecido e capaz de olhar para a vida e ver toda a bondade, a graça, a misericórdia do Senhor sobre si. Paulo deseja que assim, como ele mesmo estando preso, os irmãos tivessem suas almas livres de qualquer tribulação do mundo presente. Meus irmãos, não existe uma coisa tão terrível de que uma alma em cativeiro, uma alma assolada pela tristeza, pela angústia. Não existe uma coisa terrível quanto alguém que não tem paz no seu coração. Eu conheci uma família, trabalhei para uma família muito conhecida, pois tinha uma rede de supermercado. Mas quantas vezes eu visitei aquela mulher para pegar a assinatura e vi aquela mulher jogada em uma cama, com tanta riqueza, mas tomada pelo pavor da morte, pelo medo, pelo abandono da família, pelo vício. Uma alma aprisionada. Paulo está clamando ao Senhor e ele está pedindo que esta igreja viva a verdadeira liberdade, que esta igreja seja fortalecida, a ponto de que mesmo em meio às lutas ela possa continuar firme na presença do Senhor. E a pergunta é: de onde que surgiu tamanha motivação para o apóstolo Paulo? Sua motivação poderia, meus irmãos, não poderia vir de outra fonte senão da própria Escritura Sagrada. Se nós queremos ser fortalecidos no Senhor, nós precisamos beber desta fonte, da palavra do Senhor. Sua motivação vem de um pensamento imergido nas Escrituras Sagradas, no conhecimento da palavra de Deus. Às vezes a nossa vida vai a pique, a nossa vida vai caminhando para o fracasso, porque as Escrituras estão longe de nós. Palavra e vida de oração deve caminhar junto. Quanto mais bebemos da palavra do Senhor, mais somos fortalecidos no Senhor. Paulo vai falar lá na carta aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 6, dizendo: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la no grande dia, no dia do Senhor. Aquele que começou a sua obra, logo a oração de Paulo tem razão de ser, está nas Escrituras, conforme a nossa confissão de fé. Por que que nós, meus irmãos, mesmo em meio às lutas, somos fortalecidos no Senhor? E por que que Paulo está olhando para frente? A nossa confissão de fé, na perseverança dos santos, no capítulo 17, diz o seguinte: os que Deus aceitou em seu bem-amado, e os que Ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não pode decair do estado de graça, nem tal, nem finalmente, mas com toda a certeza hão de perseverar nesse estado até o fim, e serão eternamente salvos. A nossa confissão de fé nos coloca nessa perspectiva da perseverança dos santos, porque eles são fortalecidos no Senhor. Esta perseverança, diz mais a nossa confissão, essa perseverança dos santos não depende do livre arbítrio deles, mas da imutabilidade, do decreto da eleição, procedente do livre, imutável e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles e da natureza do pacto da graça. De todas estas coisas vem a certeza e infalibilidade.
Você entende por que você está firme na presença do Senhor? Paulo entende de que esta firmeza se faz necessária, esta certeza se faz necessária. Então Paulo clama ao Senhor: por esta causa me coloco de joelho e clamo em favor de vós, para que o Senhor, na riqueza da sua graça, dos seus atributos, possam, pela sua misericórdia, fortalecer cada um de vocês. Pergunta a você: você se considera alguém fortalecido pelo Senhor? Você consegue olhar e ver de que tudo isso é fruto da bondade do Senhor? Como que era possível ser fortalecido? Paulo responde dizendo: eu roguei, ou melhor, olhando para Cristo, na palavra de João, eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vos o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Depois de ter direcionado ao Pai e desejado ver o Espírito agindo no homem interior, ele agora faz uso da expressão: habite Cristo em vosso coração. Paulo tem em mente a ação do próprio Cristo, e agora ele diz: habite esse próprio Cristo em vosso coração. E aqui é muito interessante, meus irmãos, a figura de linguagem que Paulo usa e o verbo aqui. Eu não gosto muito de usar isso para não dar uma ideia errada da nossa fala, mas me permita falar. No grego, o verbo aqui, habitar, tem duas nuances muito interessantes. Tanto é usado para descrever a figura de um peregrino que está morando longe de casa, quanto também é usado para descrever alguém que estabelece-se em algum lugar, o que significa que o apelo de Paulo para que habite Cristo em vós é para que Cristo faça morada permanente no vosso coração. Paulo está usando esta expressão para dizer que aquilo que Deus deseja e Deus está fazendo no meio do seu povo não é, meus irmãos, com incertezas. Muito embora nós, sendo peregrino, a habitação de Deus em nós é algo real. É Ele que nos convence da justiça, do juízo. É Deus que faz tudo isso. Então Paulo clama e diz desse jeito: que habite Cristo em vós. Não como nós peregrinos aqui, mas como sendo nós morada do Senhor. Algo real. Não é o vai e volta, não é incertezas, é algo real, é algo concreto, porque a obra de Cristo, ela é eficaz. E Paulo sabe disso. Paulo quer que a glória de Deus venha assim, diferente do que foi no Antigo Testamento, aonde vinha e ia embora, aonde a presença de Deus aparecia no meio dos profetas, mas logo saía. Não, agora é diferente. Paulo está olhando para o que Cristo fez, e Paulo está dizendo de jeito que isso seja algo real, inflamando a alma e o coração dos meus irmãos. Nós precisamos clamar a Deus ousadamente como o seu servo e pedir que Deus graciosamente habite em todos os sentidos da nossa vida, que não haja reserva neste coração moribundo, meu e seu, mas que esse fortalecer seja constante. E aí nós caminhamos mais um pouquinho, porque Paulo agora nos chama a atenção no verso 17, dizendo que sejam agarrados ao amor fraternal e para com Deus. Aprofundamento no amor fraternal. A igreja é conhecida pelo amor que demonstra na sua relação uns para com os outros
e para com o próprio Deus. Para isso, os cristãos deveriam ter raízes. Por isso, o uso da expressão arraigados, alicerçados. Para Paulo, na nova família da fé, o amor é a virtude mais importante, cujos membros são irmãos que amam o único Pai celestial e compartilham desta verdade, desta graça, uns para com os outros. O amor de Deus. O mesmo apóstolo Paulo afirma na sua carta aos Coríntios, de que a igreja sem amor, suas obras para nada servem, senão apenas fazer barulho. Nada é tão expressivo na vida da igreja, meus irmãos, que o amor relacional, uns para com os outros e para com Deus. Uma igreja que ama é uma igreja acolhedora. Uma igreja que ama é uma igreja fortalecida. Uma igreja que ama é uma igreja que caminha. É uma igreja que cresce. Como nós precisamos disso. Porque Paulo, se ele diz desse jeito, o amor é a evidência clara de nosso discipulado. Conforme João, novamente vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Primeiro Paulo fala na sua carta aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, sobre o amor, que é o dom supremo. E agora, meus irmãos, como que levando-nos a pensar neste mandamento, aqui João cita as palavras do próprio mestre. O amor é a condição necessária para a realização da obra de Deus. Por Paulo, então, ele ora para que seus ouvintes sejam fortalecidos. E agarrem-se, essa ideia que o texto está mostrando, agarrar-se, apegar-se à revelação, ao amor de Deus. Eu vou decepcionar você. Nós vamos decepcionar uns aos outros. Mas quando nós temos o amor de Deus como nosso norte, como nosso ponto de partida, nós vamos ser capazes de perdoar. Nós vamos ser capazes de nos relacionar, porque nós vamos estar agarrados ao maior amor, o amor do Pai, o amor do Filho, o amor de Deus por mim e por você. E Paulo quer que estes valores, meus irmãos, estas riquezas possam inundar a igreja, e a igreja possa entender que ela é regida pelo amor. Mas não somente isso, ele pede que a igreja possa compreender de modo abrangente. Olha só, compreensão do amor de Deus. Essa é, entre outras, uma das tarefas que só podem ser possível por meio da ação do próprio Senhor. Compreender. A primeira é compreender, e que sugere uma compreensão mais que intelectual. É uma compreensão de uma experiência, meus irmãos, prática. Como compreender este amor apenas olhando, passando pelo intelecto, mas deve passar pelo coração, deve passar pelos nossos relacionamentos. Eu amo o amor de Deus, eu amo Deus, eu amo o meu irmão. Mas quando o negócio aperta para nós, aí sim, será que amamos mesmo? Paulo está dizendo desse jeito, vocês precisam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Foi como que Paulo dissesse desse jeito, volte aos pés da cruz, e vocês vão entender o que isso significa. Volte aos pés da cruz. Como compreender a profundidade, a largura, o comprimento deste amor, se não olharmos para aquilo que Cristo fez? Então, Paulo, meus irmãos, em suas orações, ele diz desse jeito, que a igreja possa compreender a profundidade, não somente estar arraigado, não somente ter uma compreensão intelectual, mas Paulo está chamando a igreja a ter uma experiência vivencial de amor. Pastor, como que eu posso ter essa experiência vivencial de amor? Deixa o teu irmãozinho pisar no teu calo.
aí você tem uma grande oportunidade. Porque caso contrário, essa troca ela vai ser meio que superficial. Mas o Senhor nos chama a entender essa completude, essa profundidade de alguém que se entregou por nós. A segunda ideia significa o ato de conhecer por meio da experiência. Veja, intelecto, experiência. Portanto, a oração de Paulo é para que os crentes não apenas tenham esse conhecimento, mas que isso passe pelo coração, pela alma, pela experiência vivencial uns para com os outros. Agora você deve estar pensando naquele irmãozinho, né? Agora você deve estar pensando naquele camarada que é difícil de lidar com ele. É exatamente isso. O Senhor nos chama a olhar a profundidade do seu amor. E você vai entender isso, meus irmãos, que é o próximo sermão de domingo, no capítulo 4, quando ele fala sobre as virtudes. Isso é compreensível. Portanto, o amor do qual Paulo apresenta, dizendo ser largo, comprido, alto e profundo, é para dizer que foi esse amor que salvou gentio e judeus, que uniram eles em um só propósito. E isso é possível ver no último livro das Escrituras Sagradas, lá no Apocalipse, no capítulo 7, no verso 9 e 10. Depois destas coisas vi, e eis que grande multidão, que ninguém poderia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palma nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Veja bem, quando nós entendemos a profundidade deste amor, nós vamos direcionarmos para Apocalipse. E João vai dizer que lá tribos, línguas, povos, nações, mas sabe a coisa mais maravilhosa que João lembra? É que todos tinham a mesma vestimenta, porque todos olharam para o Cordeiro. O evento do grande amor, da profundidade, da grandeza deste amor, levou pessoas, tribos, nações, povos, línguas, culturas diferentes, a um só Deus, a um só Senhor. Isso é glorioso, meus irmãos. Se você não compreender isso, você vai ter dificuldade de lidar com as suas adversidades neste mundo caído. Paulo ora para que seus ouvintes não apenas tenham uma compreensão intelectual superficial, mas leve estas verdades para uma vida prática, que todos nós somos desafiados dia a dia. Não tem como. Nós somos desafiados nos nossos relacionamentos a ver a completude, a grandeza, a profundidade deste amor. Que Deus permite que você saia daqui nesta noite, olhando para o outro e compreendendo toda esta graça. E por fim, Paulo usa mais uma expressão sobre essas riquezas, e aqui ele chega no clímax da sua oração, porque ele convida aqui a igreja a aproprie-se dessas insondáveis riquezas em Cristo. No verso 20 e 21, o clímax da oração do apóstolo Paulo por seus irmãos em Cristo é que eles possam ser tomados de toda a plenitude de Deus. Uma oração ousada, para que recebam o máximo pelo que se pode orar, a habitação plena de Deus nos vossos corações. Alguém que mesmo dizendo conhecer o Evangelho e não é capaz de crer nisso, pode-se dizer que está em perigo, em maus lençóis. Ou seja, não há dúvida de que o Deus eterno capacita seus filhos a uma vida de bem-aventurados. Deus procura trazer, meus irmãos, as nossas vidas
para a sua própria vida e para dar daqueles a quem Ele quer ministrar por meio de nós. Deus deseja isso. Deus deseja que esta glória vá até o outro. Paulo deseja nada menos que a habitação plena do Espírito, conforme Efésios 5, 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por todo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Encham-se da plenitude de Deus. E não apenas de uma parte da sua natureza, mas encham-se da plenitude de Deus. Todos nós podemos receber isso. E o alvo para o indivíduo, para mim e para você, é que devemos, cada vez mais, encher-nos de Cristo e nos esvaziar de nós mesmos. As riquezas, as insondáveis riquezas da glória de Cristo, tem a ver com a nossa vida espiritual, com o nosso crescimento, plenitude de Deus, encher-se dele. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pensamos e pedimos. O mesmo Paulo, em sua carta aos Romanos, em seu último capítulo, faz a seguinte afirmação. Escute isso. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo então termina dizendo que a glória é devida a Deus através de toda a eternidade, para todas as gerações, para sempre e sempre e sempre. E o aspecto distintivo desta oração reside nas duas maneiras pelas quais se diz ser aquela glória manifesta e louvor declarado pela igreja. Você pode não ver coisas visíveis aqui. E talvez isso seja um conflito do nosso tempo. As pessoas pensam em uma glória. Sabe qual que é a glória? Que o fulano, e eu não duvido disso, que o pastor esteja orando aqui, levanta a mão e alguém pule aí, um paralítico pule e saia correndo. Meus irmãos, essa glória é pequena comparado à glória do Deus eterno de nos chamar para a sua eternidade. Paulo não está falando disso. E olha que Paulo experimentou isso. Os discípulos experimentaram isso. Paulo está falando de algo muito superior. É aquela capaz de levantar você aí mesmo, cheios de problemas, cheios de dificuldades, cheios de luta, sabendo que a sua vida, se continuar do jeito que está, talvez não termine bem, mas você vai se levantar nesta noite deste banco, você vai para casa, o Senhor vai continuar te fortalecendo, e você vai caminhar, e a eternidade cada vez mais está mais próximo de você, porque esta é uma glória real. Nada é tão real para a vida do cristão, de que a vida com Cristo. Isso aqui vai passar. Somos peregrinos nesta terra, meus irmãos. Tudo isso vai passar. Paulo está falando de uma glória muito superior. É a glória que nos faz levantar pela manhã, adorar ao Senhor e continuar adorando. O Senhor o chamou para isso. O Senhor levantou para isso. Então, em nome de Jesus, não desmoreça. Busque conhecimento na palavra. Assim como Paulo, seja ousado. Senhor, por favor,
use de todos os seus atributos comunicáveis e incomunicáveis e me fortalece. Você precisa ser sincero consigo mesmo, nós precisamos ser sinceros conosco mesmo. Porque tem momentos na nossa vida que estamos capengando, e parece que vai acabar, e de repente o Senhor graciosamente nos levanta. Mas devemos reconhecer, esta verdade passa pelo nosso intelecto, mas deve passar pelo nosso coração, e deve ser uma experiência real da nossa vida com Deus. Deve ser uma experiência real. Constantemente real. E esta é a oração de Paulo, as insondáveis riquezas da glória de Deus possa chegar a mim e a você cada vez mais. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe.